Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Papo Forte, hoje com novos convidados especiais. E aí, pastor, firme e forte? Forte e firme. Brincadeiras à parte, na expectativa lá em cima. Estão com convidados especiais, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eles dizendo, poxa, no podcast passado, pastor Oca, pastor Marquinhos, agora estamos nós aqui. Cara, se é homem, fique esperto, né? É homem, faz parte dessa casa, talvez o convite chegue para você, fica a dica aí. É isso aí. Então, esse programa aqui é o Papo Forte, ele é um programa aqui da Comunidade de Vida Plena que é direcionado para homens. Então, a gente faz vários bate-papos aqui com assuntos sobre hombridade e já fica a dica para você compartilhar esse conteúdo para muitas pessoas. De repente, tem um homem que está precisando ouvir exatamente sobre o que nós estamos conversando hoje. Então, eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Carlos, tudo bem com você? Tudo bem. A gente está aí participando a primeira vez, né? Acho que a gente, inicialmente, primeiro contato, a gente fica tenso, mas estamos aí junto para aquilo que Deus tem preparado para essa noite. Maravilha. Carlos tem 62 anos, é um dos líderes aqui da casa, supervisor de grupos de crescimento, né, Carlos? Sim, faço parte da supervisão de um grupo, né, de 5 lideranças, de 5 líderes, né, que caminham com a gente. E estamos aí nessa batalha, né, até a hora que o senhor quiser. É isso aí. E está com a gente também o Vinícius, também um dos líderes aqui da casa, do OnLight, do Ministério A2. Bem-vindo, Vinícius, bom ter você aqui. Obrigado, eu que estou muito honrado pelo convite de estar aqui à mesa com esses caras feras, assim, que eu admiro cada um, e muito feliz e com a expectativa lá em cima de aprender, né, que é o objetivo aqui. Maravilha. Então, para quem não sabe, tanto o Carlos como o Vinícius, eles fazem parte do time do curso Homens Fortes, né? Sim. Então, a gente está, de certa forma, também prestigiando o nosso time, afinal de contas, estamos caminhando juntos já há algum tempo e ninguém melhor do que vocês para a gente conversar sobre esses assuntos de hombridade. Vinícius tem 26 anos, Carlos tem 62, Pastor Luiz está com 40 aí? 8. 48. Não parece, mas é 48. 48, eu estou com 47, e aí você pode estar perguntando aí por que estamos falando tanto a respeito de idades e o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre gerações, né, de hombridade bíblica ao longo das gerações e quais são os desafios que cada geração tem. Então nós temos aqui 3 gerações representadas, né, de diferentes décadas, de diferentes situações de mundo, de país, econômico, político, social, cultural, né, financeiro, enfim. Tem um panorama, um ambiente bem grande aqui para a gente conversar, mas para a gente poder dar essa palhinha, essa introdução, né, para a gente poder abrir aqui o meio-campo para a nossa conversa, talvez você não esteja muito familiarizado com essa questão das gerações, né? Esse é um estudo sociológico que existe já há muito tempo. Se você quiser depois pesquisar na internet, fica à vontade. Mas nós temos o estudo de algumas gerações que nasceram ao longo de algumas décadas. Então o Carlos aqui, ele é um representante da geração Baby Boomer, né? Nascida até 1959, né? Tem eu aqui e o pastor Luiz da geração X, nós somos X. E o Vinícius daqui da geração Z. E aí você pode estar perguntando quais são as diferenças entre tudo isso, o que acontece. Bom, gente, cada um de nós aqui nasceu num contexto histórico diferente, né? Numa realidade diferente. O Carlos nasceu numa época de pós-guerra, uma época de início do governo militar no Brasil, um ambiente de reafirmação de trabalho, de força, a Revolução Industrial vindo no começo do século aqui. Então, é toda uma visão daquela época. Nossa época, pastor Luiz, uma época de transição, podemos dizer assim. Pegamos a transição tecnológica, da analógica para digital, pegamos uma transição aí em que nós precisamos nos adaptar, mas a gente tem uma tendência a essa adaptação muito mais fácil, a gente analisando a nossa geração, é uma geração bem adaptável, assim, né? Desse contexto do analógico, digital, que é o que influencia diretamente no comportamento nos dias de hoje, né? É verdade. E o Vinícius já nasceu, a gente estava brincando aqui que ele já nasceu com e-mail, né? Já nasceu com e-mail, já nasceu com celular, já nasceu com Orkut. O Orkut, rapaz, o Orkut. Necessitamos Orkut aqui. Então, cara, na verdade, cada geração tem desafios diferentes, né? E
porque a gente tem que olhar o cristianismo a partir do momento da época que cada um vive. Né? O cristianismo ele faz sentido porque ele influencia cada um na sua geração. Se nós vamos olhar as dificuldades, por exemplo, da época bíblica, nós vamos ver Paulo mandando cartas para várias igrejas, né? Por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, e cada uma dessas cartas ela tinha preocupações que diziam respeito ao contexto daquela época. Então fica difícil até da gente falar assim, o que era mais difícil, a época lá de Corinto ou a nossa época hoje? É uma pergunta sem resposta. Na verdade, cada época tem a sua dificuldade, cada época tem o seu desafio. Né? Então eu queria começar escutando um pouquinho o Carlos. Carlos, me diz uma coisa. Na tua época de infância, vamos pegar aqui desde os seus primeiros passos, assim, né? Quais eram as principais características ou quais eram os principais desafios que você enfrentou na sua geração na formação da sua hombridade? Na realidade, eu tive uma formação assim, naquele tempo, meu pai, né, era militar, minha família toda militar, e eu vim de uma geração assim forte de obediência, de cumprimento, de ser ali uma hombridade, né, de seguir aquela linha dura, né, então ele sempre cobrava da gente no período de escola, do traje, de como, né, andar, de obedecer, e era assim em cima de uma dureza, assim, em cima de não cumprisse aquela meta, havia castigo, né? Tinha que até a varinha estava lá para colocar na linha. Então foi assim um período assim que bem duro pelo próprio regime que ele sofreu, né? Já com os avós, que meu avô veio da Alemanha na época, né? Na guerra, e ele veio fugido e veio para o Brasil. E então quer dizer que ele já vinha de uma geração dura, meu pai. E daí depois também no militarismo, que também tinha um segmento duro, né? E no período, na época também, meu pai era o militarismo, e aí a gente chegou. Mas hoje eu me alegro porque através disso a gente seguiu uma linha assim de postura, né? De essa obediência, aquilo que a gente vê nos dias de hoje, né? Que é a falta do respeito. E aquilo, na realidade, o respeito era muito importante. Como o mundo dizia assim, no fio do bigode, né? Obediência, você é ou não é. Você tem que cumprir aquilo que você falou. A questão da honra, né? Da obediência, acho que é uma palavra que você usou, acho que encaixou muito bem. Eu lembro de relatos dos meus avós, né? Da minha mãe principalmente, dizia assim, quando eu era criança, bastava o meu pai olhar para mim que eu já sabia que eu tinha alguma coisa errada, né? As crianças, elas identificavam a severidade do momento, né, a seriedade do momento, só de um olhar. Sim. Né? Eram épocas muito diferentes, né? Bem diferente, bem diferente. Seu pai, você chegava assim, por exemplo, quando tinha alguma reunião em casa, de família, né, ou que chegasse alguém, e você tivesse alguma coisa errada, ele só olhava para você. Você já sabia que no final, na hora que todo mundo saísse, teria uma conversa. Mas a gente olha para esse contexto, né, de rigidez, né? Sim. Era bem rígido, mas tudo tem os seus dois lados, né? A gente vê o lado bom de toda essa rigidez, porque é uma geração que ela vem com uma bagagem de responsabilidade muito mais aflorada, né? de foco, de obediência, de continuidade, né, persistência. Então, isso ficou, é muito latente dentro da tua geração. Você, quando olha para trás e vê o que você se tornou, a tua caminhada, você consegue identificar isso? Sim, a gente consegue porque, na realidade, quando você foge, né, acontece, de repente, algum momento que você acaba se saindo pelo mundo que nós vivemos, aquilo te dá uma cobrança. Mas não foi isso que o pai ensinou, né? Não foi assim que ele te direcionou. Então, ele te coloca no eixo. E, na realidade, em alguns fatores, até talvez a própria dureza, a severidade naquele momento, nos dias de hoje, trazendo para o mundo espiritual, ele às vezes cria uma barreira, às vezes no sentido do medo da mão de Deus sobre você. Então, isso faz com que você fique pensando seriamente. Mas a gente sabe que Deus é amor. Né? Mas a gente, então, num ponto, essa disciplina, essa dureza, coloca você, mas a algum ponto ela te traz alguma situação. Né?
Eu lembro muito bem que, se posso aproveitar a oportunidade que aconteceu comigo na infância, de um fato que aconteceu como criança, que eu estava brincando e eu caí de uma árvore, quebrei meu braço e pela dureza do meu pai, eu sabia que dentro do coração dele ele tinha um cuidado muito grande, ele fazia tudo o que podia para nós, porque ele sempre foi bombeiro, então tinha um período bem difícil, sem salário, mas ele nunca deixou de faltar nada em casa. E então ele era o cuidado dele, mas nós tínhamos ele como um pai duro, um pai rígido, então a gente tinha medo. Então, quando eu fui brincar e eu caí de uma árvore, quebrei meu braço. E em vez de eu correr para os braços dele para pedir socorro, eu corri para fugir dele. E me escondi debaixo de uma cama. E me assustado, com medo que ele ia brigar comigo. E daí, nesse período, eu saí dali, ele estava trabalhando na casa do meu tio, e ele chamava pelo meu nome, e eu com medo não respondia. Chegou que no momento ele ficou tão preocupado que ele foi à minha procura. Aí ele chegou na minha casa, que é do lado, assim, na casa do meu tio, e me chamou, eu percebi que estava desesperado, o chamado dele. Daí, onde você está? Daí eu saí debaixo da cama e fui assim, me escondi do lado de uma parede assim, e ele me viu. Daí, o que aconteceu com você? Você está que eu estou te chamando faz tempo, você não me ouve, não responde. E daí ele percebeu alguma coisa normal. O que aconteceu com você que está se escondendo? Daí quando ele falou, do que você está se escondendo? Eu estava com o braço quebrado, assim, coisa. Quando ele olhou, ele saiu desesperado. Ele falou, pelo amor de Deus, me pegou daquele jeito que ele estava, tudo, e pegou um ônibus, naquele tempo não tinha carro, pegou o ônibus e levou para o hospital. Então ali eu vi o amor dele, o cuidado dele, sendo que eu via de um lado de cobrança e ao mesmo lado ele tinha um amor, ele tinha um cuidado, ele fazia tudo aquilo para cuidar, para proteger. É engraçado, né? Você vê hoje em dia esses vídeos das gerações, né? Geração de 60, tropeçava, nem ligava. Já viram esses vídeos? Bateu o ombro na O cara plateia. quebra o braço, amigo. E entra embaixo da Não, cama. não vou falar pro meu pai. Eu não consigo eu me imaginar dentro desse contexto, mas tem toda uma. Tem, né, a questão da história do pai ali. Puxa, isso é incrível ver como. Essa é uma história que é comum para muitos da tua geração, né? Uma geração que aguentava o tranco ali justamente por um temor, um medo até acima do normal, porque é uma geração que foi criada dentro dessa rigidez, né? Que, claro, a gente vem para o nosso contexto aqui de espiritual, você sabe andar na linha. Sim. Quando pisou fora da linha, parece que uma vozinha já fala assim, ei, não é assim. Não foi assim, aquilo que você falou. Então, tem o lado bom do negócio, né? É triste ouvir isso, a gente não consegue encaixar isso no dia de hoje. Uma situação como essa, um arranhadinho no joelho, você já está cuidando, o filho já está nos berros e você já está levando ele para, né? Nem um metiolate arde mais, né, Nem pastor? metiolate arde mais, é verdade. É verdade. Mas é que nem só isso é o sentido. Não é que se ele pegasse, ele iria brigar, né? É que a gente acabou realmente. Sim. Porque a gente que ele tinha um amor muito profundo, né? Por isso que ele tinha. Era um excesso de cuidado, creio, né? Que ele tinha com a gente, pelo amor, e a gente entendia do outro lado, colocando o medo em primeiro lugar. Né? Normal, né? Pastor, uma coisa. Agora o Carlos estava falando aqui, eu vou chamar de Miller porque eu não estou acostumado a chamar de Carlos, tá? É difícil ficar falando força para chamar de Carlos, né? Miller. É claro que não diretamente isso, mas enquanto ele falava aqui, me veio uma coisa no coração para a gente conversar aqui entre nós, né? Dentro das devidas proporções, talvez 5 anos a mais, 5 anos para cá, 5 anos para lá, o Carlos tem idade para ser meu pai. E a gente tem idade para ser pai do Vinícius. Olha só. Né? Então aqui a gente tem mais ou menos 3 gerações, e aí eu vejo, pastor, a questão da hombridade e da criação dos filhos, porque tudo que aconteceu na geração anterior à nossa serve de referência, a gente olha como referência para a geração futura. Porque o homem, ele é isso, na verdade, ele é uma ponte de gerações. A gente pega da geração anterior e transfere para a geração futura, e todo homem, ele é uma ponte de gerações. Né? E a gente olha essa geração da década de 60, e a gente absorveu isso e a gente faz a seguinte observação para os nossos filhos, né? Como é que eu vou tratar os meus filhos agora, baseado na experiência da geração anterior? Então, eu não queria falar de mim, eu queria que o pastor falasse um pouquinho, como é que foram os seus desafios de hombridade na tua geração? É interessante isso, porque assim, eu venho de uma geração, a geração X. É uma geração onde
o posicionamento tanto da mulher quanto do homem ficaram mais fortes em relação a muitas coisas, principalmente a independência e tudo mais. E aí, quando você vai para a história, você olha dentro dessa geração, é onde se teve muito mais casos de mulheres, mães solteiras. E eu sou, literalmente, um fruto disso. Eu sou filho único de mãe solteira, né? Às vezes eu tenho um jargão. E qual que era a referência de educação e direcionamento da minha mãe para comigo? Já que eu não tinha pai. Meu avô. O meu avô. Então, a rigidez, o que o meu avô fazia, o que o meu avô direcionava, o que o meu avô ensinava, que era um homem rígido, que é uma geração bem mais, um pouco distante ali, mas ela tentou colocar dessa forma. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Então, a criação foi, não, você precisa obedecer, né? Tinha a questão de correção, mas aí a geração anterior vem com o ensinamento e conflita, depara com o comportamento da geração atual, daquela geração. Então, o meu tempo é outro. Encaixa algumas coisas daquilo que foi me passado. O meu contexto foi, eu tinha que andar na linha, mas aí eu tinha algo a mais. Na minha geração, tipo, não, eu não estudei, você vai estudar. Né? Porque se você quer ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Então, o foco da minha criação foi totalmente para que eu pudesse, né, eu fui cuidado, educado, mas a minha direção era estude. Você tem que terminar os seus estudos. Então, na minha família, eu sou o primeiro a entrar numa faculdade e terminar uma faculdade. Na minha família, no contexto total, assim, sabe? De tios, primos e tudo mais. Então, porque o foco era esse. E quais eram os obstáculos? Daí, a questão maior é que eu fui educado e corrigido por mulher, por mãe, por vó, por tia. Então, isso para mim, o meu maior conflito era porque eu não tenho um pai, né? Então, e ela acabava querendo me ensinar conforme o meu avô ensinou ela. E o meu avô era rígido. Então, ela queria impor uma rigidez num tempo em que essa rigidez já não estava encaixando mais. Né? Num tempo em que eu via um outro quadro acontecendo com meus amigos, meus amiguinhos, meus amigos adolescentes, que já não se encaixava mais com aquilo que a minha mãe queria colocar sobre a minha vida. Né? Então, dentro do meu contexto, da minha geração, o foco sempre, e aí eu vejo um contexto, eu brinco, né, que a minha geração, assim, onde eu morei, todos, né, foram para a faculdade. A grande maioria foi para a faculdade, terminou a faculdade, porque esse era o foco, terminar os estudos. Uma geração que veio depois, a gente brincando, e eu não quero antecipar as coisas aqui, a gente já percebeu que não estava tão preocupada com isso, apesar de ser algo que a minha geração está querendo impor para eles. Então, meus obstáculos, aí você também pode dar uma complementada bacana, porque nós estamos no mesmo barco, irmão. Na verdade, eu ia jogar uma pitadinha de tempero aqui nessa geração. Existem dois dados históricos que fizeram parte da nossa geração na década de 70, né, que eu acho que são importantes para a gente pontuar aqui. Primeiro é no final da década de 60, no começo da década de 70, a Revolução Feminista, onde a identidade do homem e da mulher começou a ser questionada, ou os papéis na sociedade começaram a ser questionados. E aí a gente levanta aquela identidade impávida, né? Aquele negócio duro do homem sentado na poltrona, né? Com o bigodinho fininho, onde só olhava bravo e tal. Então você vê uma ruptura, dizendo assim, olha, esse tipo de perfil talvez não caiba mais no dia de hoje. Se aquela geração... Aí eu tenho muita dificuldade assim, de entender, talvez não tivessem tanta importância para os estudos, ou se eles não tivessem condições de completar os estudos. Por quê? Naquela época, a ênfase era acabar o primário. Exatamente. Quem acabava o primário já era considerado alguém que avançou muito nos estudos. Então a nossa geração, pastor, é uma geração que olhou para trás e falou assim, opa, eu preciso romper com isso aqui e criar algo novo. Exatamente. Eu preciso subir um degrau.
Né? Então, ao mesmo tempo que nós somos uma geração onde a gente olha para trás e resolve subir um degrau, há um questionamento da identidade do homem e da mulher e existe um agravante no final da década de 70, que é a lei do divórcio no Brasil. Então, a estrutura familiar começa a se desmontar, vamos dizer assim, respaldado pela lei, onde você tem no começo da década o questionamento do papel do homem e da mulher e no final da década o divórcio legalizado. Que você não vê isso naquela geração. Não vejo nessa geração aqui. Não é bem isso? E que vejo muito mais na geração dele. Que nessa geração muito se ouve que não precisa Não casar. preciso nem casar mais. Já é uma outra esfera aí. Porque é né? tão avançado, né? É. Que daí eu vou casar, daí depois é maior trabalho pra separar, né? Já é pensado dessa forma, Exatamente. né? É porque eu vejo na época do meu pai, até ele está completando agora 64 anos de casado. Uau. E, então eu vejo que ele sempre teve isso e nos ensinou que aquilo que a gente assumir é eterno. Então o segmento que ele diz, então hoje ele tem 68 anos de casado e com certeza em todo esse período ele cumprido, mas ele nunca aceitou e não direcionou o ensinamento de separação. Mas você sabe, eu vou abrir para o Vinícius falar depois, mas uma coisa que você falou para a gente ter no nosso cabidinho aqui de assuntos no meio da conversa, né? Na tua época, Miller, uma coisa quebrava, o que acontecia? A gente consertava. Consertava. Na tua época o negócio quebra, você faz o quê? Comprou novo. Compra outro. E isso se aplica para os relacionamentos, né? Exatamente. Às vezes fica muito difícil você consertar um casamento, consertar um relacionamento, é mais fácil você começar outro. Porque essa é a visão do mundo. E aí vocês começam a entender por que eu falei do cristianismo em relação à geração em que se vive. Né? Porque a gente entra numa conversa onde a gente vai começar a confrontar coisas imutáveis com coisas que mudam o tempo inteiro. Como é que a gente equaliza isso? Né? Mas antes de entrar nessa discussão, eu queria escutar um pouquinho o Vini. Vini, conta pra gente assim, 1996, né? Brasil já era tetracampeão do futebol. É verdade. Né? Eu vi. O mundo que você chegou já era um mundo completamente diferente do nosso, já era um mundo tecnológico, já era um mundo digital, vamos dizer assim, um mundo com celular, que a gente já brincou, né? Como é que você entende que foi a construção da hombridade na sua geração? Então, é muito bacana assim, ver vocês falando. Eu também, e ver a diferença, né? Porque o pastor Luiz é filho de mãe solteira e eu também, né? Porque minha mãe se separou quando eu tinha 2 anos, né? E ela também tem mais ou menos a idade ali onde vocês estão. E ela trouxe um pouco dessa mudança, assim, para minha realidade. Porque como ela me criou, então, assim, o meu avô... ele era muito rígido, né? Eu acho que é muito... A história parece, né? A história é muito parecida. Só que, ao mesmo tempo, não sei se isso coincide, vocês podem... mas, assim, parece que abriu um desdobramento. Tipo assim, na época do Miller, a gente tinha que seguir dessa forma e era dessa forma que tinha que ser feito. E na de vocês, não. Mas a gente pode estudar. Então, tinha um outro caminho. E a minha mãe... Ela trouxe muito isso, assim, de para mim, assim, de dar atenção que ela não recebeu, de mudar as coisas, mudar a ótica, sabe? Só que ao mesmo tempo, como o pastor Luiz falou também, essa persistência, essa honra, essa hombridade, ela é importante para formar o caráter do homem. Totalmente. Né? Então eu cresci com minha mãe me protegendo numa bolha. Só que eu não sabia lidar com os meus problemas, porque quando chegava, por exemplo, assim, eu queria tocar guitarra, por exemplo, né? Então ela ia lá, ela fazia o esforço dela, ela comprava guitarra, comprava caixinha. Daí eu ia na segunda aula, não, mas tá muito difícil essa nota aqui, já não quero mais. E daí, como ela teve essa criação de querer isso, de querer ter voz, né? Uma geração que queria ter voz, ela ouvia minha voz, de criança, porque estava chegando num desafio. Então ela, não, então se você não quer, então não vamos. Só que, tipo assim, eu não enfrentava os meus desafios, né? Porque, assim, a gente sabe que pra gente conseguir algo, a gente precisa ir além dos desafios. Porque, assim, não é porque a gente estava enfrentando uma dificuldade que ela vai estar pra sempre. E pra gente conquistar as coisas, a gente precisa passar por essa dificuldade. E eu acho que, assim, um problema grande da minha geração é isso, é de enfrentar apesar das dificuldades, porque como o Arthur falou, é muito mais fácil a gente trocar, a gente comprar outra, a gente fazer de uma outra forma o que a gente não tá fluindo, entendeu? Se eu não aprendi a tocar violão na segunda aula, então não é pra mim, eu vou trocar outra coisa.
E na geração do Miller já não. Se eu tenho que tocar violão, então eu vou ter que tocar e vou dar um jeito, né? E é muito legal. Então Vai acho até que... conseguir. É verdade. Exatamente. E daí eu tive que aprender, né? E como convertido, assim, foi muito bacana, porque a gente parece que ganha uma visão, um panorama geral que a gente não tem antes da conversão, né? De que, tipo assim, isso se aplica em todas as áreas da vida, né? Então, assim, eu tive estágios e quando eu começava no estágio, assim, e a nossa geração, ela tem muito isso de, tipo assim, cara, o mundo me deve alguma coisa. Vocês já ouviram isso? Sim. Né? Então, se eu tô entrando como estagiário, cara, rapidinho eu vou ser diretor. Se eu não for, eu vou para outra empresa porque eu mereço ser o diretor, né? Eu sei do meu potencial. Exatamente. Então, assim, no começo eu sofria, porque eu olhava um chefe, ele tratava mal alguma coisa, eu falava, cara, não é para mim. E na dificuldade eu desistia. Até o momento em que Jesus falou comigo e falou, cara, mas independente das dificuldades, você precisa perseverar, né? E eu lembro muito da história de Jó, né? Que ele relatava, ele teve as injustiças ali e às vezes se questionava, mas ele foi um homem persistente, né? Exato. E como a persistência, ela é atemporal, né? E talvez tenha sido mais contundente no tempo do Miller do que no nosso tempo, sabe? Por acho que talvez esse excesso de honra, de hombridade, de fazer tudo da forma que tinha que ser feito, na nossa geração, não sei, né? Vocês como pais podem passar isso um pouco, que vocês sentem até de relatos de outros pais, né? Mas tipo assim, muito rígido meu pai, então eu vou dar muito amor, eu vou proteger meu filho. Se ele tiver com dificuldade no inglês, eu vou tirar do inglês, né? E aí quebra esse enfrentar que a pessoa precisa, né? É verdade. Ele falando, eu comecei a lembrar que se a gente é muito engraçado essa questão de geracional, né? Essa geração é a geração que a gente pode dizer que mais recebe a atenção dos pais do que as nossas gerações. A geração aqui do Miller é uma geração, a baby... Como que é? Do boomer? Eu não sei, não tenho nas manhãs essas palavras aí. Então, explosão de filhos aí, né? Explosão cara, muito irmão. Os caras não tinham muito tempo, pai e mãe não tinha muito tempo ficar dando atenção para cada um. Então era a regra, todo mundo na mesma regra. Aqui, já, né, na nossa geração foi instituído, logo após essa geração foi instituído ali o anticoncepcional, já reduziu essa questão de filhos. Então, assim, aqui dentro desse contexto a atenção é total, né? É aquela coisa, não tem tantos irmãos, é mais programado, aquela coisa toda, né? Então tem toda essa atenção. E assim, é muito isso que você tá falando, assim, por exemplo, a minha mãe, ela tinha, tipo assim, os sapatos que ela tinha eram das irmãs, então ela comprava, o meu avô comprava pro mais velho, né, pra mais velha, e aí ia passando pra ela, então ela tinha que usar algodão na ponta, né, então assim, o que ela projetou? Meu filho não vai passar por isso, então eu não via a dificuldade dela receber o salário e ir lá comprar o tênis, eu só via o tênis e queria aquele tênis, né, então assim, ela quebrou desse processo, né? E aí eu tive que reconstruir também isso, sabe? Como homem mesmo. Porque a gente precisa disso, né? Eu vejo que a hombridade, a honra, elas são necessárias na nossa vida. Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Eu acho que são duas gerações, assim, extremas, né? De uma hombridade, uma honra muito, né? Porque se você não for respeitoso, se você não fizer tudo daquela forma, não é nada. E na nossa geração é o contrário, né? Ali é exposto isso, né? Já aprendia, era exposto. Aquela questão de você chegar à visita, você não fala nada até que eu te deixe você falar. Isso. Não tinha. E aqui é quase que no impulso, aquela coisa assim de você dar boa noite pra visita, né? Tipo assim, conversa de gente grande, né? Então, Sai tudo do isso. quarto, né? Toda essa questão. E aí, quando você vem aí para a questão, puxa vida, onde tudo isso cabe na hombridade? Reflete diretamente na hombridade. Eu fui um cara que tive dificuldade quando depois casei, porque eu não tive a direção de ser homem, de consertar as coisas, né? De fazer as coisas, trocar uma lâmpada, né? Porque sempre teve alguém que fizesse, né? Mas eu não fazia. Na minha geração, no meu cuidado, né? A minha mãe, eu não fazia essas coisas. Então, eu fui criado ali por mulheres. Então, eu não tinha muito essa questão. Quando eu caso, eu me bati. Né? Eu me bati e me posicionar nesse lugar. E hoje eu vejo meu filho falando assim,
pai, você precisa me ensinar a arrumar essas paradas aí. Né? Eu não quero me bater, não, eu ouço o senhor falando. Então, assim, também é uma geração que fala, cara, a hora que entende que é importante, ele absorve o que ele quer aprender. Né? Então, e aí a questão da hombridade que ela não muda, né? Essa questão do posicionamento do ser homem que não muda, isso é o legal, porque ainda vai refletir aqui. Sim. Em algum momento, por mais distante que sejam as gerações, ainda vai refletir. Aqui é mais fácil. O que é um pouquinho mais complicado é o comportamento dessa geração aqui refletir para cá. Sim. Uma coisa que o Vini falou, que é fato, né? A roupa era sempre do irmão mais velho e depois ia passando para o novo, né? Ou seja, o irmão caçula nunca ganhava nada novo. Né? Sempre passava de uma geração para outra. Isso era normal que acontecia, né? Então, mas isso vinha muito da visão de linha de produção de série, onde tudo era feito em linha de produção. Então, nós estamos falando aqui da década de 40, 50, 60, Revolução Industrial, né? né? Então, tudo era em série. Então, se pensava de forma muito mais coletiva. Aí você percebe que ao longo dos anos, a mentalidade coletiva ela vai sendo substituída pela mentalidade individual. Então, hoje, se na época do Miller ele usava a roupa do irmão mais velho, hoje, se o filho do Vinícius não tiver uma roupinha com o nome bordado na porta do quarto, o sapatinho, não serve. A gente parte de uma visão coletiva para uma visão individualista, onde cada homem da nossa geração, vamos dizer assim, agora a geração eu falo da nossa época, vamos dizer assim, né? A gente quer ter experiências únicas. Tudo é personalizável. Primeira coisa que quando a gente adquire qualquer produto, a gente pensa na forma que isso pode ser personalizável. A gente não pensa mais coletivamente. A gente pensa individualmente as coisas. Né? Então, você falou uma coisa que eu quero reforçar, porque enquanto você falava me veio uma frase na cabeça, que é uma frase antiga, que diz assim, o avião ele só levanta voo com o vento contrário. O que faz o avião subir é o vento contrário embaixo da asa. Ou seja, enquanto o vento for todo a favor, onde tudo for a favor, o avião não levanta. Se você quer ficar forte, você vai para a academia, você vai fazer o quê? Você vai levantar peso para você fazer força para aquele músculo. Hoje o que acontece? Eu quero ficar forte em 3 meses. Então eu reduzo esse nível de esforço que eu tenho tomando bomba, tomando remédio, fazendo um suplemento, não sei o quê. Por quê? Porque eu quero resultado. Eu quero um negócio rápido, né? Eu quero um negócio meio que instantâneo. Então, essa visão do coletivo para o individual, a questão de não fazer força para as coisas, vamos dizer assim, né? Porque a gente pegou a geração onde a gente tinha que se esforçar. Ah, você quer um tênis novo? Então você vai trabalhar, pega o seu dinheiro, guarda e compra. Né? Hoje não, hoje a mamãe compra para você, filho. Porque é assim que... Essa geração ouve muitos pais dizendo assim, na tua idade, eu já trabalhava. Exatamente, exatamente. Eu já tinha tal coisa. Mas é bem por aí. E o último pilar que eu queria levantar para a gente poder contextualizar isso, né? É assim, na época do Miller, da nossa época, a gente tinha uma mentalidade de produção. Então a gente tinha o nosso valor por aquilo que a gente produzia. Né? Então a visão de produção ela foi aos poucos sendo substituída por uma mentalidade de consumo. Então hoje a gente não avalia mais pelo aquilo que a gente produz, mas por aquilo que a gente consome. Então o homem dessa geração ele não chega num lugar e fala assim, o que eu posso servir aqui? Não, ele chega nos lugares e fala assim, como eu posso ser servido? É o resultado, né? O mundo me deve alguma coisa. É o resultado. A mentalidade de consumo está fazendo com que a perspectiva de hombridade seja mudada no mundo, porque hoje o homem ele vem para se servir. E aí, pastor, vamos entrar num viés da igreja, vamos dizer assim, né? Que eu acho que cabe essa conversa aqui, de forma breve, mas cabe. Muitas vezes as pessoas elas escolhem igrejas por aquilo que elas oferecem. Exatamente. O que pode me servir? O que a igreja me serve? Então eu venho aqui, então eu me sinto bem, eu estou confortável, as luzes me agradam, o som está no volume bom, a palavra do pastor é boa, ele se veste bonito, meu filho está sendo bem cuidado. Opa! Percebe como isso é uma mentalidade de consumo? Né? Não é uma mentalidade de eu venho aqui, a igreja não tem nada, puxa, é lugar perfeito para mim, eu consigo servir nesse lugar.
E assim, tem aquela visão também, né? Na geração anterior, você se contentava aí com um prato feito, né? Então, assim, era uma igrejinha, que era aquele, né? Violãozão, café com pão, blém, 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 e estava tudo bem. Era um contexto. Hoje, a nossa geração, essa geração, ela não quer o prato feito, ela quer o buffet. Ela quer poder escolher aquilo que ela vai, né, colocar no seu prato. Né? Não uma geração anterior, você não decidia que era para o teu prato. Era o que era bom para você. Que era bom para você. E aí, acho que agora a gente pode entrar na discussão propriamente dita do assunto. Aqui, para quem está acompanhando, isso aqui foi só a introdução, né? Foi só para dar aquela amaciada no assunto, né? Mas eu quero abrir, então, a gente trabalhar alguns pilares, né, da hombridade, para a gente comparar as 3 gerações, quais são as dificuldades de cada um. E eu quero abrir essa discussão com um caos, né? Uma história que eu gosto muito de contar essa história sempre. Diz assim: na minha época, na tua época, a gente, quando ia na padaria, a gente pedia café. Ou café com leite. No máximo. Né? Era café com leite, no copinho transparente ali e fechou. Há uns anos atrás eu fui numa padaria e aí eu falei para a pessoa assim: eu quero um café. Aí a pessoa falou assim: o senhor quer um café pequeno, médio, grande, o descafeinado, um café com leite, um cappuccino avelã, cappuccino baunilha com canela na borda? Ou... Eu fiquei olhando para a pessoa, falei: você vai me desculpar, eu quero café! Né? Mas você percebe que, conforme as gerações vão avançando, o número de opções vai aumentando. E isso vai fazer com que muitos caminhos sejam apresentados para a gente. E aí eu quero fazer o primeiro confronto com as Escrituras, quando Jesus apresenta somente 2 caminhos. A porta estreita e a porta larga. Não tem a porta média, a porta curta, a porta com esteira. É o prato feito. É a porta estreita e a porta larga. Né? E hoje, muitas vezes, a geração do Vinícius se vê diante de 8 portas diferentes. E fica difícil escolher. Né? Então, eu entendo que a gente, de certa forma, precisa provocar os homens, né, e quem está nos acompanhando, de voltar muitas vezes às Escrituras e falar assim: o que as Escrituras me dizem a respeito do que é ser homem? Porque uma coisa é certa, né? Os pilares de Deus para o homem são os mesmos desde o Éden. O que muda é o em volta. Como a gente vai enfrentar as nossas circunstâncias baseadas naqueles pilares que são imutáveis, vamos dizer assim. Né? Então, o primeiro pilar que eu queria trazer para a gente conversar é o pilar da integridade. É um assunto recorrente, né? Inclusive no curso do Homens Fortes é o primeiro assunto, é o que a gente abre, porque a gente entende que se não for falado de integridade logo no começo, de nada adianta a gente falar de outras coisas. Né? Mas a integridade no sentido de ser inteiro, de ser verdadeiro, de ser coerente, ou seja, cumprir aquilo que fala. Né? Na tua época lá, Miller, como é que você via essa questão da integridade? Quais eram as dificuldades de ser íntegro na sua época? Na realidade, eu vejo que o meu pai, assim, ele sempre foi uma pessoa íntegra nesse sentido, que ele foi uma pessoa assim muito... ele nos ensinava que aquilo que nós assumíssemos teria que ser até o final. Você tinha que ser um homem e tinha que assumir. Pegava algo emprestado, ele tinha que devolver. Era aquilo que era o brio dele, sabe? Então, se emprestasse alguma coisa lá, chegava lá, ele já ia lá devolver. E aquilo brotava nele, aquilo que ele nos ensinava. O respeito, a educação, né? Até eu lembro que hoje eu vejo poucas vezes, mas naquele tempo uma coisa que ele ensinava a nós, e sempre nos ensinou, é a bênção. Pedir a bênção. Bênção pai, bênção mãe, bênção vô, bênção tio, pegava, beijava na mão. Então era algo que hoje é raro você ver isso. Então, algo que eu vejo assim, que ele sempre foi íntegro, ele foi uma pessoa muito correta, muito direcionada e nos ensinou nesse caminho. Uma coisa que a gente sempre fala, que assim, né, você, inclusive no começo do episódio você falou, né, era no fio do bigode. Você não precisava um papel assinado
para poder fazer com que a pessoa cumprisse o que ela tinha prometido. Se ela tinha empenhado a palavra, aquilo seria suficiente para ela. Né? Seria suficiente para todo mundo que estava em volta. Uma coisa dessa geração que é bem legal, e a gente conversou um pouco disso, acho que antes, né? É que era mais fácil ser íntegro. Não tinha muitas escolhas, não tinham 8 portas, não tinha uma diversidade de conhecimento. Era uma coisa um pouco mais restrita. Então, eu penso que era aquilo. Não tinha muito que fugir daquilo. Né? Então, se vivia aquilo muito com mais... era muito mais aflorado aquilo ser direcionado. Porque o teu contexto era aquele, né? Não foge muito. O nosso ainda também já mudou um pouquinho mais, né? Mas ali eu acho que havia dificuldades, mas ainda assim, olhando para as outras gerações, né, que a gente vai falar, eu acho que ali não tinha tanto obstáculo para que isso acontecesse, né? E na nossa? Na nossa, eu fiquei falando e pensando. Tava ganhando tempo, né? Tava ganhando tempo, porque assim, cara, eu fui criado na rua, praticamente, né? Então, na rua você aprende o que não presta. Você aprende o que presta e o que não presta, mais do que não presta, né? Principalmente porque, no meu contexto, eu não tive um pai presente. E minha mãe trabalhava. Então, quando eu cheguei à idade de independência, no sentido de sair, brincar, aquela coisa toda, a integridade não fazia muito parte do meu dia a dia. Na verdade, quanto mais eu pudesse me dar bem, melhor. Deixa eu te falar assim, eu ia falar para vocês assim, a tal da lei do Gerson, né? Isso é década de 70, a Copa de 70, o Gerson jogou da seleção brasileira. A lei do Gerson é a seguinte coisa, você tem que levar vantagem em tudo. E isso se tornou, brasileirinho, né? se tornou um jargão do jeito brasileiro, né, cara? Exatamente. Então isso na nossa geração ficou muito enraizado. Ficou dessa forma. Então, assim, a integridade, eu comecei, com a responsabilidade, eu comecei a enxergar a integridade como um valor que eu precisava pagar esse preço. Né? E aí, com a conversão, claro, aí realmente descortina de uma forma, falar, cara, eu preciso ser, não tem negociação. Mas na minha geração, eu fui muito levado a essa coisa de me dar bem, em todas as coisas. Tanto que a gente fala muito na geração, agora, nesse tempo agora, que qualquer coisinha é bullying. Na nossa época, não era bullying. A gente tirava sarro e quem se desse melhor na questão do tirar sarro, saía por cima. Então não havia aquela questão, eu vou ferir o coração dele, vou mexer com as emoções. Essa questão da bênção. Eu fui ensinado com a bênção. Então eu pedi a bênção para aqueles, minha avó, meus tios. Mas fugiu desse contexto, não tinha bênção. Né? Então não era uma coisa tão, assim, da minha geração, tão forte a ponto de eu ser realmente íntegro em tudo que eu fiz. Pelo contrário, eu fiz muita besteira dentro desse contexto, porque essa geração apontava para esse lugar. Cara, quem tem que se dar bem. Tem que se dar bem. Né? Então, independente de como, você tem que se dar bem. Sim. E o Vini? Então, é bacana ver vocês falando assim, porque eu acho que tem muito disso na nossa geração também. Assim, é que na verdade o que mudou talvez seja esse foco no resultado. Então eu tenho 8 portas, e qual porta me leva mais rápido? E qual porta me leva mais rápido que os outros, muitas vezes? Competitividade. Aí, porque assim, a gente tem um leque de opções ali no Instagram para ver a vida perfeita, né? Que a gente quer seguir. Então o que esse cara faz que eu também posso fazer, né? Porque hoje, o curso rápido, o curso agora, o curso milionário hoje, né? Então, assim, são as formas mais rápidas de fazer. E muitas vezes a gente vê tanto isso bomba tanto na nossa geração, que fica difícil caminhar por esse caminho mais difícil, né? Porque o caminho cristão é um caminho de escolhas, um caminho de uma decisão, mas um caminho também de... Como que é a palavra? De dizer não para algumas coisas, né? Renúncia.
né? E você renunciar a algo, para as pessoas pode sair como um tom, né? Tipo assim, nossa, é o bonzão, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, né? Tá se achando. E assim, eu acho que a nossa geração, ela busca muito resultado, sabe? Ela busca muito esse, tá, mas o que eu preciso fazer para chegar ali? Entendeu? E não vê a dificuldade. E qual que é o caminho mais rápido para mim fazer, sem dificuldade, né? E a vida cristã, ela é uma vida difícil, né? De novo, né, o exemplo de Jó ali. Ele teve a bênção melhor do que antes, mas ele passou por um caminho difícil, né? E essa dificuldade, a gente vê a história de Davi também, né? Davi, talvez, se Deus tivesse chegado para ele naquele posto, falado, ó, você vai ser rei, mas você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Ele, não vou ser rei, não. Não vou, não. Deixa eu ficar aqui com meu pai, sou o preferido. O próprio José, né? E assim, né? Então, é muito isso, assim, sabe? Essa busca por resultado mesmo, assim. Eu acho que a nossa geração, ela busca sair da dificuldade e correr né? Porque a gente tem muito... Acaba olhando muito o jardim do vizinho, sabe? Tipo assim, nossa, mas o cara tá com esse carro, o cara tá com aquilo, e antigamente acho que não sei, né, se tinha muito isso, assim, de você, sabe, ter tanto acesso às informações, tá tudo tão claro ali de como o cara tá seguindo, nossa, mas o que eu tô fazendo de errado? Né? O caminho que eu tô seguindo, nossa, eu tô nessa empresa aqui há tanto tempo, então eu vou sair, porque tá errado o que eu tô fazendo. Né? E quando a gente olha para Cristo e se aproxima de Cristo, é que é a resposta, né? Pastor, eu vou jogar uma fogueira aqui, uma pergunta, mas não vou complicar, prometo. A gente estava falando de 2 portas em detrimento a 8 portas, né? A gente pode falar isso que existe assim, no reino de Deus existe um preto e um branco, né? Um preto e um branco e não áreas cinzas, vamos dizer assim, né? Dentro da geração do Vini, talvez exista muita área cinza. A gente relativiza algumas coisas, tudo muda dependendo da perspectiva, né? E aí a integridade tem diretamente uma relação com a questão da mentira, né? Exato, totalmente. Hoje se fala muito em mentira justificável, né? Ou mentira branda, vamos usar branda, né? Uma visão pastoral a respeito disso. Pecado, cara. Mentira é pecado. Gourmetiza? Não, na verdade, assim, cara, eu vou dar um exemplo claro do que eu vivi. Profissionalmente, eu fui instruído, eu cobrava resultados de empresas e eu fui instruído que eu tinha que mentir para essas empresas para que elas pudessem produzir mais. Então, eu falava, a empresa do Miller, ó, ele estava em primeiro, mas eu falava, cara, você está em primeiro, mas o Vini está chegando na tua cola, velho. Você vai perder a primeira posição logo que tá nada. O Vini tava, né? O cara tava lá por último. O Arthur tava... Arthur, você tá em último. Arthur não tá... Então, eu mentia muito para gerar essa questão. E, cara, eu venho para Deus e Deus falou, cara, mentira é mentira, acabou. Né? Acabou. Eu apanhei muitas vezes da minha mãe por mentir. Né? Eu corrigi o meu filho as poucas vezes que ele apanhou, né? Que ele levou umas varadas. Uma delas, foram 2 vezes só que ele apanhou. Uma delas foi porque ele mentiu. E eu expliquei para ele porque ele estava apanhando. Então, a mentira não há negociação. Tipo assim, a gente está falando de princípios, né? E princípio, cara, ele precisa ser alicerce, ele é início. E no início não existia mentira. Mentira, quem inventou foi Satanás. A serpente falou, né? Induziu ali e tal. Então, não pode fazer parte de um alicerce aquilo que pode fazer com que tudo que você vai construir caia. Sim. Então, dentro da integridade, não tem como negociar isso. Né? Isso é inegociável, independente da consequência daquilo que vai ser dito. É inegociável. Então, num contexto cristão, não cabe, não encaixa. Não vale a pena você querer achar justificativa para abrandar ali a mentira. Não tem como fazer isso. Né? A gente brinca com os filhos, quando meus filhos falam, quem que é o pai da mentira? Né? O diabo, a Bíblia diz que é o diabo, então com quem que você quer andar? A gente já vai meio que na jugular, como diz um amigo meu, já vai na jugular, já fala assim, porque não encaixa. Cortar na raiz, né? Exatamente. Não deixa ser um princípio isso, não pode ser um princípio.
aproveitando essa ilustração das áreas cinzentas, né, vamos trabalhar para o segundo pilar, que é o pilar de santidade, né, porque aí entra nesse mesmo viés da relativização da santidade. Né? Eu escutei hoje uma ilustração de um pastor num sermão, achei muito legal, ele fala assim, você tomaria uma garrafa de água mineral onde no rótulo está escrito assim, 98% de água da fonte e 2% de água de esgoto? Tomaria? Não. De jeito nenhum, né? Por que a gente acha então que Deus aceita 98% da nossa santidade? Então, aquilo que não serve para a gente muitas vezes quer colocar isso diante de Deus como se fosse algo aceitável. Né? E uma coisa que um pastor falou para mim há 15 anos atrás, ele falava assim, Deus nunca vai baixar a régua para a gente. A gente é que tem que chegar na régua dele. Né? Os desafios de se manter em santidade hoje, Vini, para a tua geração, para não ser sempre injusto, vai começar sempre com o Miller aqui. Cara, eu acho que muito difícil, né? Porque o acesso à informação trouxe muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? Porque hoje é fácil. Ao mesmo tempo, a gente até estava conversando, é algo que a gente não consegue esconder, mas é algo que o acesso é fácil. Então, assim, não sei como era antigamente, né? Mas em relação assim à pornografia, esse tipo de coisa, é algo, assim, coisa de 1 minuto. Você vai ali e consegue o que você quiser, né? Então, assim, é algo que, às vezes, porque a gente vai ter momentos de fraqueza e de fragilidade. Então, você se manter firme nesses momentos, talvez seja mais difícil nessa geração, sabe? Porque naquele momento de fragilidade, você cai no pecado. E aí você cai no pecado e você fala, já caí mesmo, entende? E talvez, eu acho que esse seja o ponto mais difícil, assim, nessa geração, sabe? Quanto mais facilidade ao acesso do pecado, mais alto tem que ser o nosso muro. Talvez, por isso que na época do Miller, as casas fossem todas de muro baixinho, né? Porque o risco de violência, vamos dizer assim, era muito menor do que a gente tem hoje. Quase nulo. Então, quanto mais próximo do pecado, né, vamos dizer assim, mais alto tem que ser o nosso muro. E como é que era na tua época, Miller? Essa dificuldade com a questão de santidade? Na realidade, decorrente da minha situação, como eu expliquei já desde o início da minha vivência, a santidade, no caso de você fazer alguma coisa errada, né, a pornografia, coisas, quando a gente era jovem, você acabava desenvolvendo na escola, com livro, né, que as revistas pornográficas e tudo, mas quando caía no conceito de um pai descobrir, havia o castigo. Apenas sobre aquele erro ali. Então eu ia começar a buscar a santidade a partir de quando eu comecei a conhecer Jesus. E hoje é um período constante de cada vez mais se santificar. Então quando eu falei, eu vim muito tarde conhecer a cidade, sair, pegar um ônibus, porque ele tinha medo. Por isso que eu digo que o cuidado dele era muito grande. Ele tinha um cuidado, ele tinha um amor, então a proteção. Uma coisa que é característica da nossa geração, que eu acho que é intermediária entre eles aqui. Na época do Miller, tinha o tal do footing, né, que fazia nas praças. Né, minha mãe e minha avó contam isso. Né, os meninos andavam no sentido horário e as meninas andavam no sentido anti-horário na praça para poder fazer as paqueras. Né. Hoje o Vinícius faz isso, teoricamente, no celular, no WhatsApp, na rede social. Só de aplicativos de relacionamento, sei lá, deve ter uns 5 hoje. Não faço ideia quantos tem ao certo. Mas a nossa época era uma época de transição, onde a gente podia ter contato com pessoas, tanto na questão presencial como na questão online. A presença de mulher no nosso ambiente de trabalho era muito maior do que na época do Miller. Né? Então, para a gente existia essa dificuldade de você saber encontrar a distância, talvez, né, do que era ter um relacionamento sadio do flerte. Então, eu não sei se no teu contexto tinha um pouco disso, assim, como é que a gente podia, na nossa geração, entender isso, assim, porque é relativo, né? Na época, só para assim, te encerrar, na época do Miller, talvez só fosse considerado traição o ato propriamente dito. Né? Na época do Vinícius, hoje, uma conversa, talvez no WhatsApp, já seja considerado.
Né? Na nossa época isso era um troço meio nebuloso, né? Era um troço que quase, não vou falar imperceptível, mas que demorava muito para vir à tona. Porque virou uma, vamos pensar assim, cara, era comum, era comum. Eu vejo assim, eu lembro, assim, eu na minha adolescência, eu fui trabalhar numa academia, e o cara que era da recepção ali, da administrativa, ele era casado. E eu conhecia a esposa dele, e eu via ele durante o dia na academia, agarrado com as meninas. E de noite ele ia para casa. E a mulher não desconfiava. Se desconfiava também, não sei bem o contexto. Mas isso era muito comum, assim. Eu vi meus primos fazendo isso, eu vi. Então, para mim, na minha concepção, dentro dessa geração, se tornou algo normal. Né? A ponto de não se... a coisa acontecer do lado da esposa ou do marido, mais da esposa, né? Agora que a coisa parece que está mais aflorada dos dois lados, mas e não se percebia. Né? Você começa a ouvir histórias dessa geração de muitas pessoas terem homens têm 2 famílias. Né? Então, duas famílias, em cada cidade, ninguém sabia. Ele vai descobrir depois que estão tudo grande, porque era tudo, como você falou, muito nebuloso. É aquela coisa muito oculta, assim, muito, né? E acontecia de uma forma muito mais constante do que aqui, porque aqui hoje é mais exposto, e lá era uma barreira a ser vencida. Né? Então aqui era um pouco mais nebuloso, mais constante. Sim, até uma diferença entre as duas gerações que estão aqui, né? E a gente ficou nesse meio do caminho, foi criado um verbo que até então não se existia aqui, que era o tal do verbo do ficar. É verdade. Na época do Miller era incabível você pensar em ficar. Não. Na geração do Vinícius é incabível você não ficar. Que é a grande luta deles. Que é a grande luta deles. Aí eu volto de repente naquele gancho, né, de relações duradouras para relações descartáveis. Ou seja, eu paro de servir aquela pessoa com quem estou me relacionando e passo a me servir dela. O que ela me oferece de volta. Né? Isso aqui dá um outro episódio para a gente ir lá para frente. Então, essa questão de santidade, ela sempre foi uma luta de lá até aqui. Né? Talvez lá seja, dependendo do contexto, era mais fácil, mas aqui as lutas começaram a ser maiores, no sentido de visibilidade, né? Tá tudo na tua cara. Então, tá tudo na tua... assim, ó, o cardápio tá aqui. Tá aí. Né? Você que escolhe. Está disponível. Está disponível. Então, a santidade hoje, você se firmar dentro, olhar para os princípios mesmo de Deus e se firmar neles, você é esforço, é nadar contra a correnteza, é andar contra a mão da sociedade. Cara, isso é muito... E é o que você exemplificou, é esforço. E quanto mais esforço você faz, mais forte você fica. E aí, você mais vencedor você se sai de cada batalha, né? Até puxando o texto bíblico, fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Não dá para esperar que as coisas cheguem prontas. Não dá para esperar que a santidade seja um download. Não dá para esperar que, como Matrix, né? Quem sabe a gente durma normal e acorde íntegro, vamos dizer assim. O processo, são coisas que a gente tem que aprender. E eu acho que talvez uma das grandes lições que fica, né, de uma geração para outra, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria deixar aqui um desafio para vocês dois agora. A gente não combinou isso, e aí faz parte da brincadeira, né? Senão não tem graça nenhuma. Não tem graça, cara. Miller, um conselho para a geração do Vinícius. Olha nos olhos dele lá. Um conselho para ele. O conselho é aquilo que... eu particularmente digo, né, pelo que eu vivi, pela minha vivência, né, realmente se manter aquele homem íntegro, aquilo, né, que, principalmente agora, eu não conhecia Jesus. Né? Então, depois que eu conheci Jesus, eu queria ter conhecido antes, mas então hoje eu conheço, então hoje é uma luta, né, que isso tem ideia. E você não, você já conheceu Jesus, você já tem Jesus no caminho. Então, aqui para frente, é seguir os caminhos da santidade e seguir, que a realidade você só vai ganhar. A tua família, os teus filhos, né, vão ganhar com tudo isso. Sua vez, por favor, um recado para a geração do Carlos aqui. Carlos, é um homem tão sábio, né? Um homem de Deus, difícil dar
mas eu acho que assim, até ter a empatia com a geração atual, né? Acho que o que a gente falou aqui, o que fica muito é assim, que cada geração tem os seus problemas, né? E às vezes para a sua geração, acho que talvez, o seu neto chorou lá, que bateu o dedinho, nossa, mas que drama, eu quebrei o braço, mas eu acho que é se colocar no lugar, sabe? Eu acho que é muito importante para essa geração, porque às vezes a gente menospreza o problema, a dificuldade de uma geração, porque a gente teve, né, uma criação, uma rigidez, e a gente precisa se colocar no lugar, né, dessa geração e entender que também são problemas, né, mas eu acho que seria basicamente isso, assim, ser um homem de Deus e se adaptar, né, é uma geração adaptável, o tempo é adaptável, menos a palavra, né, a palavra é única e é o que a gente tem que seguir. Bacana. Eu queria só, hoje na minha devocional, Deus falou muito comigo a respeito da palavra princípio. E assim, eu falei, princípio, porque a questão de princípio é o começo, é a raiz, é a origem. E quando você começa a ler a Bíblia, a primeira palavra lá, no princípio, a terra era sem forma e vazia. E aí Deus começa a fazer, e Deus termina todo o seu contexto de criação dizendo, Deus viu que era bom. Então, assim, eu queria deixar um recado, assim, uma dica, uma direção. Cara, quando for decidir algo, quando for construir algo, quando for fazer alguma coisa, olha para o princípio daquilo que você vai fazer. Olha para ver se Deus vai achar bom. Hoje a frase que ficava no meu coração, assim, cara, se eu perguntasse de tudo que eu fiz nessa vida, se eu conseguisse ter perguntado para Deus, Deus, vai ser bom isso? O princípio com Deus é o alicerce que vai suportar tudo que for construído em cima. Né? E princípio, ele não pode ser quebrado. O princípio, ele é eterno. O princípio, ele não muda. Né? As gerações, os desenvolvimentos, os conflitos, tudo muda. Princípio, não. Né? Então, quando você olha para o teu casamento, o princípio da aliança, até que a morte separe. Né? Uma vida em Deus é uma vida que você vai renunciar por causa dos princípios. Porque esse é o alicerce que vai fazer sustentação para que você possa construir tudo que Deus tem como plano. E ele faz parte do início. Então, ele vai sustentar tudo. Se nós quebramos princípios, tudo pode ruir. E uma coisa também, Deus falou muito comigo também a respeito disso, assim, e a respeito do propósito, né? Eu acho que essa geração nossa, ela precisa confiar muito no processo, né? Às vezes a gente busca o resultado, mas a gente esquece que talvez a gente não esteja naquele resultado ainda, porque a gente precisa passar por um processo. Né? E eu acho que esse processo é realmente colocar isso nas mãos de Deus, porque nem sempre, né? Eu sofri muito com isso e eu espero que quem está nos assistindo não sofra, mas assim, de não confiar e colocar aquilo nas mãos de Deus e até que Deus te abra o caminho, te mostre, não seguir por aquele caminho, né? Porque isso acho que vai quebrar vai deixar a gente de quebrar muita cara, né? É colocar nas mãos de Deus e esperar o tempo de Deus, não o nosso tempo. E isso é o segredo do sucesso, assim, eu acho que para essa geração. Para cada um, para cada geração, para cada pessoa, existe um propósito firmado para esse tempo específico. Você é resposta para a sua geração, assim como você foi resposta para a sua geração, assim como nós somos resposta para a nossa geração. Nós, como homens, fomos chamados para ser um agente ativo. A gente não é passivo na história. A gente é sal, a gente não é salgado. A gente é luz, a gente não é iluminado. Então, essa postura do homem de ser um agente ativo na sua geração e nós sermos a resposta para esse tempo, eu acho que é a grande chave que nós temos aqui. Né? Falar de gerações, pastor, me faz lembrar que nós não somos seres isolados. O homem, ele não nasceu para ser isolado. Aquela imagem do Rambo em cima da montanha, isolado, o lobo solitário, isso foi uma lorota que contaram para você. O homem não foi feito para ser um lobo solitário. O homem foi feito para andar em alcateia, porque nós precisamos uns dos outros. O que eu não tenho, você tem. O que você tem, eu não tenho. O que você tem, eu não tenho. Então, acho que a gente pode
encerrar esse episódio aqui hoje, que ó... Foi bacana. Quero agradecer você que ficou conosco aqui, essa 1 hora de bate-papo foi muito bacana. E a gente quer ter um hábito agora de todo episódio, no final, trazer uma sugestão de leitura para você que é homem dentro do universo masculino. A gente quer trazer hoje este título para você, Teleios, o Homem Completo, de Larry Titus. Uma sugestão de leitura para você saber um pouquinho mais sobre o projeto de Deus para a vida masculina. E mês que vem nós vamos estar de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer. Amém? Então, já deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo. Já sabe, mês que vem tem Papo Forte de novo aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau, Deus tchau. abençoe.